Deixa eu explicar para você uma coisa. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Mas tem dia que a gente esquece disso, a gente vê a igreja meio emburrada, não se alegra na presença de Deus. E Deus não tem nada a ver com os nossos problemas, Ele tem a ver com a proteção que Ele dá para nós. E se alguma coisa nos atingiu, e atingiu muito maior, mas Ele segurou. É para a gente poder ver, você não está andando como deveria andar. Ele diz assim: andarão dois juntos, ele, você, ele e eu, qualquer um de nós, se entre os dois não houver mútuo acordo. Tem que haver mútuo acordo. A gente tem que estar propenso a aprender, orando. Deus fala comigo, me ajuda, me abençoa, pegando a Bíblia para buscar, porque do contrário nós não vamos entender nada de Deus. Se você vai à escola e não lê os livros, não estuda as lições, o que adiantou você na escola? Seu pai está pagando um colégio caro para você, até com sacrifício, mas você está bancando um malandrinho, uma malandrinha. Não, nós temos que vir para a casa de Deus para aprender. Jesus, eu quero estar melhor amanhã do que eu sou hoje. Semana que vem quero estar melhor. Eu quero passar por qualquer tribulação que vem, normal para todo mundo. Não é que Deus manda a tribulação, isso acontece com todas as pessoas, mas aquele que está em Deus, quando ele está tão bem com Deus, ele simplesmente descarta. Não vou nem mandar você embora que não deixe você entrar. Essa pessoa torna-se uma pessoa vitoriosa. Todos nós temos que ser vitoriosos. Essa semana eu estou falando a respeito de duas palavras importantes que o Josué já estava velhinho. Ele falou, está lá no livro de Josué, capítulo 24. Josué foi o sucessor de Moisés. Dá para fazer uma comparação. Nós somos os sucessores de Jesus. Moisés era o profeta, Jesus era mais do que o profeta, vamos dizer que ele era o profeta. Josué seguiu, nós somos, Jesus já foi para o céu, ele não volta mais aqui, a não ser para buscar a igreja. Ele está presente conosco através do Espírito Santo, mas nós temos que fazer a obra hoje, temos que aprender. O Josué morreu com 110 anos, um pouquinho antes de morrer, questão de horas, ele reuniu os grandes de Israel, as autoridades todas, os chefes de famílias, e abriu o coração dele, e ele falou no versículo 14, 24, agora pois, temei ao Senhor, a partir de agora, eu não vou corrigir você mais, Deus vai levantar outras pessoas, ele levantou os juízes, mas vocês vão temer ao Senhor, respeitar a palavra dEle. Se você vem na igreja, você está interessado e Deus não fala algo com você pela palavra, tem duas coisas. Uma que você não presta atenção e não vai perder tempo, mas você presta. Quando Ele fala com você, aí você tem o testemunho dEle, aquela palavra salta aos seus olhos, você aprende que aquilo é meu, então eu vou tomar posse da bênção. Aí você já é responsável, você tem que respeitá-lo, respeitar a Deus. Onde você for, você leva a palavra com você, ali você vai ser vencedor. E ele diz, temei ao Senhor, respeitai ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Aí, vou parar por aqui. O que é servir com sinceridade? Essa palavra que foi traduzida por sinceridade, ela tem várias traduções, é a mesma palavra. Por exemplo, Gênesis 17, o versículo é o primeiro. Aqui o Abraão está com 99 anos, a mulher dele com 89, e Deus havia prometido que um filho seria nascido deles, de Abraão e de Sara, mas ela era estéril, não tinha jeito. Quando ela estava lá para os seus 74, 75, ela chamou Abraão e disse, Abraão, eu não tenho mais jeito. Você vai ter um caso com a nossa concubina, que tempo era como isso. Jacó tinha 2 esposas, ainda tinha 2 concubinas, cada uma da outra. Quando ela não queria, era a concubina que dava o filho e tratava como filho dela. Você vai ter um caso com a nossa concubina, Agar, uma egípcia, e o filho vai ser meu. Aí Deus cumpriu a promessa, fazendo uma tapiaçãozinha. E o Abraão acreditou.
nasceu um menino chamado Ismael. O Abraão foi apresentar a Deus e disse: não, esse não é o filho da promessa. Eu falei que você, essa mulher vai ter. Mas passaram 14 anos e ela não te engravidava. Aí o Abraão estava lá desesperado. Deus, eu vou agora para um século de anos. A minha mulher para 90 anos. E o Senhor disse que é de nós que vai sair. Mas Deus falou a verdade. Irmão, não importa quando é que você vai crer. Se na hora que você crê e cumpre as condições, Deus opera. Aqui, mas não opera naquilo que Ele falou. Sempre a iniciativa é de Deus. Você está buscando a Deus, Ele vem e abre a palavra. Aqui diz assim, Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão, era o nome dele antes de passar para Abraão. Abraão depois que Deus cumpriu essa palavra, passou a chamar Abraão. Eu sou pai de muita gente, Abraão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu não tenho problemas. O problema está do seu lado. Abraão não entendeu nada naquela hora ali. Deus pode tudo, meu irmão. Deus esconde uma cidade igual São Paulo num grão de areia. Ele é Deus. E ninguém descobre. Ele enterrou Moisés lá no monte de Pisgah, onde o Moisés morreu. Deus mandou que ele olhasse todo Israel, daquela montanha, se o tempo está limpo, você vê, do norte ao sul de Israel. Ele olhou e ali ele morreu e ali Deus enterrou. O diabo um dia estava discutindo com o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel não foi bobo. Não encontrei, eu procurei, me limpo, não encontrei esse corpo. Que história é essa? O arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Ele está falando de um todo-poderoso que faz as coisas. Hoje se descobre, antigamente eu não sabia disso, que na régua você vê aquele risquinho é 1 milímetro. Existe uma medida que aquele risquinho se aumenta 1000 vezes e pega um pedacinho, é 1 micron. Esse micron você aumenta 1000 vezes e pega um pedacinho, um nanô. Tem muitas coisas que são feitas, remédio principalmente, nessa medida. Isso, ninguém sabia disso, mas o homem já descobriu até 8 divisões do milímetro, ou pelo menos é que publicaram. Pode até ter descoberto mais. Quer dizer, é o mundo de Deus. Deus sabe fazer a coisa. E no olho não vê completamente. E daquele bichinho pequenininho, né, que andava igual um sapinho, um dele que fecundou o óvulo, sou eu e você. Qual o tamanhozinho dele ali? 3, acho que é nanôs, negócio assim. Não sei quanto não, não vou falar. Eu sei que o vírus da AIDS é 8 microns. E olha que estrago faz um só numa pessoa. Aí, continuando aqui, ó. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele faz tudo do jeito que Ele quer e sabe fazer e não tem quem encontra defeito. Aí o Abraão deve ter dito: mas o que eu faço? Eu quero ser 2 conselhos para você. Anda em minha presença. O que é andar na presença de Deus? Você pega aquela revelação, aquela palavra. Onde você for, você não fala segundo os seus olhos veem, segundo a palavra diz. Você crê naquilo que Deus fala. Você está em oração, você já agradece a Deus. Eu tenho a bênção. Então, anda em minha presença. E segundo, e ser perfeito. E seja sincero. Confesso que eu digo, assumo, porque ali está o segredo. Esse é o nosso segredo. Se eu nas campanhas, quantas vezes tem campanha de 30 pessoas deixar a bengala, a muleta, andar, cadeira de roda, andador, e deixa, e vai embora. Mas na hora eu tenho que sinto aquele impulso de Deus, eu determino e acontece a coisa. Assim tem que ser com a gente. Andar e ser perfeito. Ser exato naquilo que Deus falou. Acreditar 100% que Deus vai abençoar. Não é a sua cabeça que decide, não. Vou falar de novo.
Sempre a iniciativa é do Senhor. Se Ele não fala, eu não ouvi, eu não sei nada. Eu não tenho que ficar imaginando as coisas. Mas se eu fizer isso, não tem nada disso. Ele é uma revelação que você sabe que Deus falou com você. Eu até brinco com as palavras. Você sabe porque sabe. Mas não sabe explicar, como é que você sabe? Mas você sabe. Acabou. Falou comigo, está pela palavra aqui. Aí a bênção é sua e vem a resposta. E o Abraão teve a resposta. E o que aconteceu em seguida? Ele disse assim: e porei o meu concerto entre mim e ti. Aliança dele. O que ele falou era só entre ele e Abraão. Depois passou para todos os descendentes de Abraão, é herança. Passou para mim e para você. Porque pela fé nós somos descendentes de Abraão. Ele tem duas descendências. A do sangue, que são judeus, e a do espírito, que são todas as pessoas que encontram Jesus e servem a Jesus. Eles, os do sangue, um dia vão encontrar Jesus. Muitos já são de Jesus. Eles vão encontrar. Deus vai tirar o véu que está na cabeça deles e eles vão compreender tudo que está na Bíblia Sagrada. Atualmente não faz ainda, mas vai chegar a esse ponto. Tem promessa bíblica para isso. E diz mais aqui, ó. Então eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Há pessoas que estão passando necessidade porque não acreditam nessa promessa. Irmão, se prepare. Deus quer usar você. Faça um curso. Vá fazer alguma coisa. Mesmo que você não tenha muita cultura. Na Bahia tinha um cidadão, os baianos antigamente devem conhecer aqui. Ele tinha uma rede de supermercados. 70% de Salvador era dele, de supermercado. O homem era analfabeto. Mas ele tinha cabeça para fazer a coisa. Então vai. Você sente, tem que bater na porta. Para jogar bola, por exemplo, não precisa ter ido na faculdade. Pode ter analfabeto. Ou saber pouca coisa. Lembra do Garrincha? Garrincha, você não sabe o que a gente fazia no Rio. Naquele tempo eu morava no Rio, né? Eu moro no Rio até hoje. Ia todo mundo para o Maracanã, a gente era flamenguista. E vai Flamengo e Botafogo. Onde estava o Garrincha, a gente ia para geral, para ficar bem pertinho vendo ele jogar. Quando ele pegava a bola e fazia assim, o cara ia lá longe e saia com a bola. A gente morria de rir. Cara inteligente. Então tem tanta coisa que você pode fazer. A gente torcia na época para o Garrincha e para o Flamengo. Não queria que o Flamengo perdesse, mas queria ver o Garrincha fazer gol e dar os dribles dele. A gente morria de rir, a gente abraçava um outro. Olha, Léo, vai ser agora. Pronto. O cara ficou tonto, ele saiu com a bola tranquilo. Amigo, no comércio é a mesma coisa. Tem gente aí que está quebrando a cara. Você pode ir, você tem que buscar Deus. Mas não é, a iniciativa não é sua, é de Deus. Deus falou, pega, que Ele vai abrir as portas para você. Amém.